Boa tarde, pessoal. Então, agora nessa segunda parte dessa semana de aula, eu vou falar para vocês sobre restrição calórica e sobre os efeitos benéficos que a restrição calórica tem sobre o organismo. Então, eu vou querer discutir nesses próximos vídeos como que a gente acha que a restrição calórica age sobre o corpo, quais vias são afetadas e depois dos efeitos, enfim, como é que a restrição calórica funciona para aumentar, ter os efeitos benéficos que a gente vai ver durante as aulas, tá? Então, vamos começar. Então, vou falar para vocês agora nesse próximo vídeo sobre restrição calórica, propriamente dita, e quais são as vias que são reguladas ou afetadas pela restrição calórica. Mas primeiro a gente tem que discutir o que é restrição calórica, e vocês vão ver várias vezes RC ou CR, tá? No inglês. Restrição calórica, então, é reduzir o consumo de calorias, depende do protocolo, mas em aproximadamente 30%, sem haver um quadro de subnutrição. Tá? Então, você vai manter uma dieta balanceada sua ou do modelo, de macro e micronutrientes, mas você vai reduzir então a quantidade de calorias em aproximadamente 30%, às vezes até um pouco mais. E os efeitos que a gente vê de modo geral são o aumento da longevidade, os modelos que sofrem restrição calórica, eles vivem mais tempo, e você tem uma redução de doenças associadas ao envelhecimento. Isso inclui doenças metabólicas como câncer ou diabetes, obesidade, doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas e por aí vai, tá? A gente vê assim o efeito mais claro da restrição calórica, ou mais fácil de ver, por assim dizer, a gente vê em leveduras, tá? Em fungos crescidos em cultura, né, no laboratório. Então, normalmente, o fungo ele é crescido, as células de leveduras são crescidas em meio com 2% de glicose, tá? E aí, quando você coloca esse monte de glicose no meio de cultura, a primeira coisa que a levedura vai fazer é rapidamente captar essa glicose e transformar em etanol, fazendo fermentação alcoólica, tá? Depois, então, que a quantidade de glicose diminui, as células passam, então, a captar esse etanol, transformar isso em ácido acético, acetato, e fazer a respiração, tá? Então, nesse momento aqui, elas têm pouquíssimos mitocôndrios, os mitocôndrios não são funcionais, e você tem uma mudança no perfil metabólico, de modo que as leveduras passam a usar as mitocôndrias, passam a ter e usar as mitocôndrias. Isso aqui é o chamado efeito Pasteur, tá? Descrito pelo Pasteur há muito tempo atrás. E essas leveduras que elas envelhecem, elas morrem mais rápido do que uma levedura que sofre restrição calórica. Como é que você faz uma restrição calórica na levedura? Você vai dar um meio contendo um quarto da glicose que ela normalmente tem. Tá? Então, ao invés de você botar 2% de glicose, você vai botar 0,5% de glicose. Tá? Nesse meio aqui, as leveduras não passam por esse efeito Pasteur, então elas já começam fazendo respiração mitocondrial. Tá? Então, na presença, na quantidade pequena de glicose, elas já têm mitocôndrio desde o início. Elas já vão fazer respiração mitocondrial e isso faz com que elas tenham um tempo de vida aumentado. As leveduras vivem mais quando elas começam já fazendo respiração mitocondrial sem passar por essa etapa de fermentação. Aí a gente vai ver que isso se repete em vários modelos. Tá? Mas só funciona com levedura? Não, funciona em vários modelos que a gente já investigou, tá? Obviamente, conforme o modelo vai ficando cada vez mais complexo, fica cada vez mais difícil de ver efeitos, mas eles têm, tá? Então, o efeito que eu vou falar muito durante a aula é efeito sobre a longevidade, tá? Aumento do tempo de vida. Então, em leveduras, em vermes, em moscas, em camundongo, a gente tem um aumento de tempo de vida. Isso pode fazer entre 3 vezes mais, então viver 3 vezes mais, até 30% mais, no caso do camundongo. Tá? Em macacos e humanos isso não foi determinado, o tempo de vida é muito mais longo, mas em macacos você tem uma tendência vista, tá? Isso quando faz digestão calórica, se você tem modelos com mutantes ou drogas que são capazes de simular uma restrição calórica, você também vê o aumento, tá? Esse aumento pode ser de 10 vezes em levedura em vermes, ou menores em moscas e em camundongos. Em humanos não foi determinado ainda, mas eu vou falar um pouco para vocês de fator de crescimento, e a gente sabe que pessoas com deficiência no receptor do fator de crescimento normalmente vivem mais tempo, elas atingem idades são mais longevos, tá? E quais são os efeitos benéficos para a saúde? Então, na restrição calórica, a gente tem desde o aumento do tempo reprodutivo de vida em levedura, resistência à expressão de proteínas tóxicas, proteção contra doenças metabólicas em mamíferos, tá? Então isso inclui câncer, diabetes, aterosclerose, cardiomiopatia, doenças autoimunes, problemas, doenças no rim e doenças respiratórias e neurodegeneração, tá? Proteção contra isso, tudo isso se repete em vários modelos, tanto em camundongo, macacos e em humanos, tá? Drogas e mutações
e você consegue fazer mutações até camundongo, né? Mas você tem, então, ou drogas que simulam uma restrição calórica. Você tem aumento do tempo reprodutivo, diminuição de dano de DNA, aumento da mobilidade, resistência à infecção e também resistência à incidência de tumores, proteção contra o declínio cognitivo, proteção contra a cardiomiopatia, lesões renais, fígado gordo, resistência à insulina e por aí vai. Tá? Então funciona em vários modelos, isso que eu vou discutir durante essa aula com vocês. Então é importante a gente tentar saber como que a restrição calórica age, pensando em farmácia, porque fazer uma dieta restritiva de pelo menos 30% é algo muito difícil de você conseguir manter durante muito tempo, tá? Mas se a gente conseguir entender quais são as vias que são reguladas e regular essas vias farmacologicamente, você consegue fazer drogas que mimetizam uma restrição calórica de modo que você possa aumentar o tempo de vida e a qualidade de vida das pessoas sem que elas precisem se privar de comer. Tá? Então, isso é importante. Eu vou descrever aqui várias vias que parecem estar envolvidas. Primeiro, a via da PK, proteína quinase A, que os X-bios viram em biocell. Tá? Aqui eu tenho, nesse modelo, um camundongo mutante que eu tirei um inibidor de PKA. Tá? Então, como eu tirei um inibidor, isso significa que esses camundongos têm uma atividade de PKA aumentada. O que acontece com esses camundongos? Quando olho as fêmeas, eu não vejo nada muito emocionante, tá? Tipo, a linha cinza são os mutantes, mas quando eu olho os machos, eu vejo que os machos têm uma maior longevidade. Os machos vivem mais tempo quando tem uma PKA mais ativada. Se eu sigo investigando esse camundongo, eu vejo que ele tem um peso menor, tá? Então, conforme ele vai envelhecendo, que são camundongos super velhos já, tá? Então, 2 anos é um camundongo já bem, bem velhinho. Eles são camundongos com bem mais de 2 anos. Eles têm um peso menor, tem um peso corporal menor. Como eles têm um peso corporal menor, menos gordura, a gente viu que a leptina depende da quantidade de tecido adiposo que você tem. Então, esses camundongos, os camundongos idosos, eles aumentam a quantidade de tecido adiposo, logo aumentam a quantidade de leptina. Os camundongos que têm PKA ativada têm um nível de leptina menor. Né? E o fígado fica menor também. A foto está em preto e branco, mas vocês conseguem ver que o fígado é menor e ele é mais saudável. Tá? Aqui dá para ver que esse fígado parece mais opaco, mais esbranquiçado, assim, mais cinza, porque ele está cheio de gordura. Tá? Então, o fígado fica mais saudável também. Se eu olho mais, então, agora metabolismo de glicose e insulina nesse camundongo, a glicemia de jejum é menor, tanto em macho quanto em fêmeas, tá? Eles têm uma glicemia de jejum menor. E eles precisam de menos insulina para fazer isso. De novo, quando os camundongos vão ficando velhos, eles começam a ficar diabéticos, então eles aumentam a secreção de insulina para conseguir controlar a glicemia, mas os camundongos com PKA ativada, eles têm uma insulinemia menor. E tem uma maior sensibilidade à insulina, tá? Então, mesmo um camundongo jovem ou idoso, se você faz um teste de tolerância à insulina, injeta insulina no camundongo e vê o quanto a glicemia dele diminui, vocês veem que os camundongos com PKA ativada, eles são mais sensíveis, a glicemia desce mais em resposta à insulina. Então, eles têm uma maior sensibilidade à insulina. Uma outra via que parece estar envolvida é a via de TOR, vocês viram recentemente nessa disciplina. TOR está envolvida com basicamente síntese de proteína, síntese de coisas, no anabolismo, a síntese de proteína, síntese de lipídios. E TOR também está envolvida com o processo de longevidade e restrição calórica. Tá? Então, o que eu vou passar por alguns modelos, começando sempre do modelo menos derivado. Se a gente olha em levedura tem TOR. Tá? Se você faz uma levedura sem TOR, então que é a linha vermelha, a levedura sem TOR, ela vive mais tempo, tá? Tem uma maior longevidade. Tá? E se eu deleto proteínas que são reguladas por TOR, tá? Então TOR ativa essas duas proteínas aqui, RPL31 e RPL6B. Se eu tiro essas duas proteínas que são da via de TOR, ele também vive mais tempo. Então isso indica que quanto mais TOR eu tenho, menos eu vou viver. Ou quanto menos TOR eu tenho ativada, mais essa levedura vive. Tá? E que é o interessante que as vias de restrição calórica e TOR se cruzam. Porque aqui embaixo, quando eu tenho, então, TOR, a linha vermelha de novo, ela vive mais tempo, tá? Se eu faço restrição calórica na levedura, que é a linha roxa, ela vive mais tempo, tanto quanto TOR, mas a linha azul é a levedura sem TOR e com restrição calórica, ela não vive mais tempo do que isso, tá? Então, mostra que as vias de restrição calórica e de TOR estão sendo sobrepostas. Então, de alguma forma, a restrição calórica deve inibir TOR
e isso deve ter o efeito benéfico da restrição calórica. Então, se eu tenho, já não tenho TOR, não adianta eu ter restrição calórica, porque as vias já se cruzam, tá? Então, a restrição calórica não aumenta a longevidade em levedura sem TOR. Então, acho que essas vias estão se cruzando, estão conectadas. Ainda falando de levedura, para te falar um pouco de como é que o TOR está envolvido, a levedura, diferente da gente, elas têm um vacúolos internos. Então, se você olhar na microscopia da levedura, normalmente você vê em microscopia interdiferencial de fase, você vê um vacúolo interno da levedura, para ficar parecendo uma hemáciazinha, uma depressãozinha, dependendo do foco que você consegue dar. Então, ela tem uma TPase vacular que controla a quantidade o pH do meio e a quantidade de prótons dentro e fora desse vacúolo, tá? E essa TPase vacular está envolvida com a longevidade, tá? Então, aqui na levedura, a linha vermelha é a levedura controle, tá? Se eu superexpresso essa TPase vacular, ela vive mais tempo. Se eu deleto essa TPase vacular, que é o verde, ela vive menos tempo, tá? E, de novo, se eu brinco com a atividade da TPase vacular e com a restrição calórica, eu vejo a mesma coisa que eu vi com o TOR, tá? Então, quando eu faço a restrição calórica, a linha azul, a levedura vive mais tempo. Se eu tenho superexpressão da TPase vacular, ela vive mais tempo também. Agora, se eu faço a superexpressão da TPase vacular e restrição calórica, eu não tenho um aumento do tempo de vida, tá? Então, de novo, a TPase vacular e restrição calórica estão na mesma via. Encurtando a história, o que esse trabalho mostrou no final, tá? Essa TPase vacular, tá? Ela está, como eu falei, então ela está jogando prótons do citoplasma para dentro do vacúolo. Em condições com glicose, aquele levedura, então em condições normais, a glicose, a quantidade de glicose então bloqueia essa TPase vacular, tá? Isso faz com que você não consiga bombear prótons para dentro do vacúolo, e esses prótons são importantes para o balanço de aminoácido, tá? Então você fica com aminoácido no citoplasma. Lembrando da aula de TOR, aminoácidos ativam TOR, TOR bloqueia a atividade mitocondrial, tá? Então essa levedura vive menos. Quando tem restrição calórica, tá? Eu não tenho glicose aqui, essa TPase vacular está mais ativa, ela bombeia prótons para dentro do vacúolo. Eu uso esses prótons que estão aqui dentro do vacúolo, essa energia que está aqui guardada na diferença de concentração de prótons dentro e fora do vacúolo para bombear os aminoácidos para dentro do vacúolo. A redução dos aminoácidos no citoplasma reduz a atividade de TOR. Sem TOR ativo, a gente já viu que sem TOR a levedura vive mais tempo, e isso tem uma função sobre a atividade mitocondrial. Então, sem TOR, você tem mais atividade mitocondrial, e isso gera um aumento da longevidade nas leveduras. Avançando um pouco mais na derivação dos seres vivos, tá? Então aqui, olhando em vermes nocaute para TOR, ou com expressão reduzida de TOR, também tem maior longevidade, assim como levedura, tá? Então, os quadradinhos aqui são diferentes linhagens de vermes com TOR inibida, eles vivem mais tempo. Desculpa, nocaute para TOR. Se eu faço inibição da expressão de TOR, eles também vivem mais tempo, mais do que os controles, tá? E se eu olho também os genes que são regulados por TOR, que eu estou dando 3 genes regulados por TOR, tá? S6-quinase, por exemplo, que vocês viram na aula. Esses 3 genes regulados por TOR, se eu faço RNA de interferência, ou seja, eu inibo a expressão desse gene, os vermes também vivem mais tempo, tá? Mesmo sob restrição calórica. Então, esse aqui é um modelo de restrição calórica, tá? Então, mesmo sob restrição calórica, eu consigo aumentar o tempo de vida quando eu inibo os genes regulados por TOR. Avançando para moscas, se eu faço uma mosca transgênica que está expressando uma forma inativa de TOR, então eu expresso uma forma de TOR que não funciona, como se eu tivesse um knockout para TOR, essa mosca vive mais tempo, tá? Então aqui a linha preta é esse mutante que está expressando TOR inativa, esses dois aqui são os controles, essa mosca vive mais tempo. Então, em levedura, em vermes e em moscas eu tenho TOR, inibindo TOR eu tenho um aumento da atividade, eu tenho um aumento do tempo de vida, tá? Isso eu posso fazer farmacologicamente também em moscas. Então, rapamicina é um inibidor de TOR, por isso que o nome é TOR, é target of rapamycin, vocês viram isso na aula. Se eu trato moscas, tanto fêmeas quanto machos, com diferentes concentrações, com diferentes quantidades de rapamicina, eu tenho um aumento do tempo de vida, tá? Especialmente na linha vermelha, que é a dose mais alta, eu tenho a mosca fêmea ou macho vivendo mais tempo quando eu tenho inibição farmacológica de TOR. Tá? Inibir TOR, então, em diferentes modelos faz com que você tenha um aumento da longevidade. Em alguns modelos a gente consegue ver que você tem uma correlação direta
com a restrição calórica. Quem é ativatório, então, são aminoácidos de insulina. Então, a seleção de insulina também está envolvido na restrição calórica no tempo de vida, o que faz sentido, porque se você está comendo menos, você vai ter uma redução da seleção de insulina a princípio, tá? Leveduras não têm insulina, mas vermes têm insulina. Então, nesse trabalho aqui de 93, eu tenho vermes que são mutantes para o receptor do fator de crescimento similar à insulina. Eu vou falar várias vezes do IGF-1, tá? Que o gene é chamado DAF2, então o receptor para esse fator de crescimento similar à insulina. Se eu tenho vermes nocautes, mutantes para esse receptor, eu tenho um tempo de vida bem aumentado nesse verme. Então, reduzir a sinalização desse fator de crescimento faz com que o verme viva mais tempo. Se eu olho agora camundongos, estão pulando de vermes para camundongos, se eu tenho camundongos heterozigotos para o mesmo fator de crescimento, esse fator de crescimento está presente em vermes e em mamíferos. Se eu tenho camundongos heterozigotos, então eu perco metade da atividade desse receptor. Esses camundongos também têm uma maior longevidade, tá? Então, se eu olho fêmeas e machos, a linha mais escura são os camundongos heterozigotos, então tem metade da atividade do receptor, eles vivem mais tempo. Tanto fêmeas quanto machos vivem mais. Ainda em camundongo, se eu faço um nocaute para o receptor de insulina, especificamente no tecido adiposo, eu também tenho um aumento da longevidade. Tá? Então, mudar ou deixar o camundongo menos sensível à insulina parece fazer com que ele viva mais tempo. Então, os losângulos escuros aqui são camundongo nocaute para receptor de insulina no tecido adiposo, então ele está vivendo mais tempo aqui. E esses outros 3 genes aqui são os camundongos controle, eles vivem o normal. Tá? Então, esse camundongo tem uma maior longevidade. Depois do receptor de insulina, você tem o substrato do receptor de insulina, 1 e 2, vou falar dos dois para vocês, são os IRS. E se eu tenho modificações nesses substratos do receptor de insulina, ou seja, se eu reduzo a capacidade da insulina de ativar a sua via de sinalização, eu também tenho um aumento do tempo de vida, tá? Então, que parece mais claro para fêmeas, mas machos também você tem um tempo de vida médio aumentado. Tanto se eu tenho heterozigotos para o substrato do receptor de insulina 1, que é o verde, quanto nocautes, que são os vermelhos, eu tenho um aumento do tempo de vida em fêmeas, tá? E também um aumento da longevidade em machos. Agora falando do substrato do receptor de insulina 2, tá? Então, tem muitas cores, muitos símbolos, mas se concentra nas cores, tá? Então aqui nesse quadro de cima, eu tenho um camundongo heterozigoto para o IRS2, tá? Então a linha cinza, preta, é o camundongo controle, e aqui eu tenho o camundongo heterozigoto. Então vocês veem que o camundongo, com metade da atividade de IRS2, vive mais tempo, então você tem uma longevidade. E eu posso fazer isso também especificamente no cérebro, tá? E aí eu consigo fazer tanto heterozigotos quanto nocautes totais, que são linhas vermelhas. E esses camundongos também, independente se ele é heterozigoto ou homozigoto nocaute para o receptor de IRS no cérebro, eu tenho um camundongo que vive mais tempo também. Então, se eu tiro o IRS1, o camundongo vive mais. Se eu tiro o IRS2, o camundongo vive mais. Se eu tiro o receptor de insulina especificamente no tecido adiposo, ele vive mais também. Se eu mexo com a sinalização de IGF-1, ele vive mais também. Tá? Então, reduzir a seleção de insulina parece importante para você aumentar a longevidade. Então, várias proteínas podem estar envolvidas com a seleção de insulina, além das clássicas. Tá? Aqui tem esse camundongo que superexpressa uma proteína chamada cloto. Tá? Se você superexpressa essa proteína, tanto camundongos machos quanto fêmeas vivem mais. Tá? Então, o controle aqui é a linha verde e a linha roxa e rosa são os camundongos, 2 linhagens diferentes que superexpressam o cloto. Então vocês veem que o camundongo vive mais tempo. E uma coisa interessante é que se você pega a cloto purificada e injeta num camundongo controle, um camundongo normal, esse camundongo tem um pico de glicemia. Tá? Então isso indica que cloto, a expressão de cloto presente no plasma faz com que o camundongo fique menos sensível à insulina. Tá? Então ele aumenta a glicemia porque ele está sentindo menos insulina para captar a glicose. Então, de alguma forma, cloto causa uma resistência à insulina quando eu faço um tratamento agudo, mas se superexpressa aumenta o tempo de vida. Normalmente mostrando de uma outra forma que se você causa uma resistência à insulina ou desensibiliza o corpo à insulina, você tem um aumento do tempo de vida. Uma outra proteína que conecta longevidade
com sensibilidade à insulina é o fator de crescimento de fibroblasto 21, o FGF21, a gente vai ver isso mais para frente nessa disciplina. Se eu pego camundongos e super expresso essa proteína normalmente está envolvida em resposta a jejum. Se eu faço um camundongo que super expressa FGF21, eles têm uma maior longevidade, tá? Então a linha azul é o camundongo controle, se eu super expresso FGF21, esse camundongo vive mais tempo, tá? E o que acontece, né, de termos hormonais com esse camundongo? Então você olha aqui embaixo, eles têm menores níveis plasmáticos. Então, vou olhar para o macho, tá? Mas a fêmea, as respostas são parecidas. Você tem uma redução da quantidade de FGF21 plasmático, tá? Você tem menor insulinemia e menor glicemia de jejum, tá? Você tem menos insulina circulante e você tem níveis aumentados de adiponectina nos machos especificamente, tá? Porque esse camundongo então vai estar provavelmente com menos tecido adiposo, menos inflamado. Então, de novo, você tem uma conexão entre um aumento da longevidade e uma redução dos níveis plasmáticos de FGF21. Então, você tem vários dados mostrando que a insulina está conectada com o aumento da longevidade. Isso acontece também em seres humanos, tá? Então, que é um trabalho com pessoas que fazem restrição calórica voluntária, tá? Então, aqui estão comparando restrição calórica, corredores, de maratona, e pessoas com controle que comem dieta de cafeteria, né? E essas pessoas, então, elas têm, de novo, menores níveis de FGF21 plasmático, tá? Tem uma menor insulinemia, uma maior sensibilidade à insulina, que está medido por esse índice Matsuda aqui, então eles têm uma maior sensibilidade à insulina e níveis plasmáticos de leptina menores que as pessoas controlam, tá? Então, provavelmente elas têm menos gordura, menos tecido adiposo branco, logo vão ter menos leptina. Como eu falei lá no início, você não tem ainda uma conexão direta entre longevidade e restrição calórica em seres humanos, mas dá para ver que várias das coisas que a gente viu em relação à sinalização de insulina se repetem em seres humanos, especialmente a redução dos níveis de IGF-1. Então, pessoal, esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, então eu acabei dividindo ele em dois pedaços para fazer essa quebrazinha para não ficar muito estranho. Então, nesse primeiro vídeo eu falei para vocês da restrição calórica, o que é e sobre os efeitos em PKA, TOR e sinalização de insulina. E no próximo vídeo eu vou continuar com o mesmo assunto para falar sobre hormônio de crescimento, AMPK e sirtuínas, tá? E aí esse vídeo fecha e a gente vai ter um último vídeo no final, tá? Então, até a próxima.